Boa tarde e bem-vindos ao webinário da tarde de hoje, no qual iremos pesquisar medicina tradicional chinesa na Embase. Para quem não me conhece, eu sou a Maria José Dávila e eu sou a consultora de clientes de todas as soluções de ciências da vida da UCB aqui para a América Latina. Agenda, então, da nossa sessão dos dias de hoje, eu vou começar com um breve overview da Embase, para refrescar então um pouco para todos vocês o que é a nossa plataforma. Na tarde de hoje, né, eu irei apresentar os conceitos de medicina tradicional chinesa e medicina baseada na evidência, falar um pouco da sua importância. E depois iremos diretamente lá na Embase para realizar, então, algumas buscas. Então, para quem não conhece ainda o Embase, para quem se está juntando a nós por vez primeira, a Embase é a base de dados de literatura biomédica mais abrangente do mundo. Quando a gente fala literatura biomédica, a gente está fazendo referência, né, a toda a literatura das áreas, grandes áreas e sub-áreas de ciências da vida. A Embase, né, ela então registra por volta de mais de 8.300 periódicos, sendo que temos mais de 35 milhões de registros diferentes de todas essas áreas que comentei agora, de ciência da saúde, e temos uma cobertura de mais de 2.900 periódicos que não estão disponíveis no Medline. Dentro das características da nossa base de dados, da nossa plataforma, está primeiro a parte da indexação detalhada de medicamentos, doenças e dispositivos, sendo que contamos com 2 vezes o número de termos de índice que é o Medline. O que quer dizer isto? Que a gente, com o nosso tesouro próprio, que é o M3, contamos com uma maior quantidade de vocabulário, uma maior quantidade de palavras-chave para realizar as buscas, sendo que dentro do M3 está contido o MESH. A Embase ela também conta com recursos de pesquisa exclusivos que permitem encontrar resultados empregando vocabulário abstrato, vocabulário natural, e também está configurado, né, com uma grande quantidade de formulários de pesquisa e de filtros específicos para as áreas de biomédicas. Quando trabalhamos na Embase, temos a capacidade de salvar, compartilhar e editar as estratégias de pesquisa complexas com as quais estamos trabalhando com um grupo de colegas ou de pessoas de interesse. E dentro das funcionalidades de salvar, é que conseguimos, então, depois de gerar nossos hilos de pesquisa, os nossos queries, conseguimos salvar eles para reexecutar com uma periodicidade dada, né? Sem precisar começar sempre do zero. Contamos com cobertura, além da cobertura de artigos, com cobertura, sim, de literatura zinza, que é a parte de resumos de conferências, sendo que contamos, então, com resumos de análise de mais de 9.300 conferências desde o 2009. E também contamos, então, com cobertura em idiomas diferentes ao inglês. E a Embase, então, pelas suas características, né, por ser uma base de dados tão robusta, ela é reconhecida e recomendada internacionalmente por diferentes agências reguladoras. Na Europa, temos, por exemplo, a EMA, Estados Unidos, a FDA, temos a Organização Mundial da Saúde, a própria Cochrane, entre outras instituições, sendo que aqui no Brasil, ela é recomendada tanto pelo Ministério da Saúde como pelo Ministério da Educação, né, para realizar toda a parte de levantamentos bibliográficos nas áreas de ciência da saúde. E para comentar um pouco de como é feita, então, a indexação do conteúdo, todo o conteúdo disponível na base de dados é conteúdo que foi revisado por pares.
Então, esse conteúdo, já tinha comentado, faz parte de todas as grandes áreas e sub-áreas de ciência da saúde, não só medicina, também farmacologia, toxicologia, química medicinal, genética, biologia molecular, psicologia, entre outros. Então, a leitura de todos esses trabalhos é realizada pelo nosso equipe de especialistas, né, que vão realizar a identificação de aqueles conceitos relevantes que conseguem, então, descrever o paper, a conferência. E depois de realizar essa extração de conceitos, esses termos eles vão ser indexados de forma padronizada para serem inseridos de acordo com o nosso tesouro de ciências da vida, M3. Lembro que o M3, então, é um dicionário o nosso dicionário de termos, né, de biomédicas, que tem uma estrutura polihierárquica, que permite, então, que tenha, né, relações entre diferentes ramas das principais ramas do mesmo. E depois de realizar esta parte da indexação, esse conteúdo vai ficar disponível para nossa recuperação, sendo que eu vou ter unicamente acesso à ficha catalográfica, título, autores e resumo, porque uma base de dados referencial. No entanto, como também vou ter acesso a toda a parte desses termos indexados de forma classificada, de uma forma muito rápida, eu vou ser capaz de avaliar se aquele trabalho cumpre com os critérios, né, que eu preciso para que seja relevante na minha pesquisa, na minha área de atuação. Então, depois de lembrar assim rapidamente que é a Embase, porque ela é tão uma referência, né, dentro da área, vamos falar um pouco sobre a medicina tradicional chinesa e a medicina baseada na evidência. Então, quando a gente fala, ou nós falamos de medicina tradicional chinesa, estamos fazendo referência a uma técnica que tem mais de 2.000 anos de antiguidade. E, hoje em dia, né, ela é conhecida por ser um paradigma de terapia individual. Ela é um tipo de tratamento, de approach para os pacientes que tratam as doenças de uma forma muito mais holística, né? Então, os diferentes médicos experientes na medicina tradicional chinesa, eles pesquisam as condições fisiológicas dos pacientes e as corrigem, sendo que permite, né, este approach, permite também compreender as deficiências subjacentes. Então, desde este ponto de vista, não oposto, mas assim que difere da medicina ocidental, hoje já existe essa comunicação, né, entre a parte de medicina tradicional e a parte de medicina ocidental, e dentro da Embase, o que ela faz, né, o que ela permite, é que proporciona acesso a um banco de dados de pesquisa médica de saúde integrada para ajudar a desenvolver a compreensão da medicina tradicional chinesa como uma abordagem holística. Então, permite que, a partir desses resultados que já foram publicados, dessa relação dentro dos conceitos da biomedicina, criados lá no M3, consigamos entender melhor, consigamos, então, pesquisar, avaliar os diferentes resultados. E isto foi logrado como? Pela adição ao M3 da taxonomia mais abrangente, cobrindo, né, toda a parte, então, de medicina tradicional chinesa, a qual foi desenvolvida em parceria com a Universidade de Beijing de Medicina Chinesa. Então, depois de realizar todo esse trabalho de identificar todos os termos que conseguem representar, que conseguem definir, caracterizar toda a medicina tradicional chinesa,
Esses termos ficaram disponíveis no M3 no ano 2020 para conseguir, então, recuperar a literatura pertinente da área. E, por outro lado, temos a parte de medicina baseada na evidência. E a medicina baseada na evidência, né, o nome é muito claro, é medicina baseada, então, em fatos, em observações, e ela tem o potencial de acelerar e melhorar a toma de decisões clínicas, permitindo, né, melhores resultados para os pacientes. E dentro das características que tem a medicina baseada na evidência, ou as vantagens que ela traz, são as de melhorar a eficiência e eficácia clínica, as de aplicar práticas comprovadas na medicina, padronizar as práticas e reduzir os cuidados, custos desnecessários. Quando falamos da medicina baseada na evidência, dos tipos de estudos, né, que é básico para conseguir desenvolver a mesma são as revisões sistemáticas. Então, a Embase, ela permite, primeiro, ter acesso a revisões sistemáticas que já foram publicadas sobre doenças, fármacos, dispositivos médicos ou tópicos em específico, e ao mesmo tempo, a Embase, então, vai nos prover com toda a informação atualizada necessária para nós também conseguir realizar as nossas revisões sistemáticas de interesse segundo o nosso foco, a nossa área de atuação. E falando aqui um pouco de revisões sistemáticas, eu aproveito para convidar todos vocês, na próxima terça-feira, 18 de maio, às 11 horas, vamos ter um webinário exclusivo sobre como preparar revisões sistemáticas de alta qualidade. Nessa oportunidade, contaremos com a presença de Carlos Rodrigues, que é um dos membros, ele é um dos membros do desenvolvimento da Embase, e mais especificamente, né, ele é um dos gerentes encarregados de desenvolver a nossa base de dados. Então, aqui nesse material de apoio, vocês já vão ter o link que levará vocês ao site de inscrição. E, bom, dentro da Embase, então, contamos com filtros específicos, né, para conseguir direcionar as nossas buscas quando estamos pensando em estudos tipo EBM. E esses filtros de default são acesso a revisões Cochrane, acesso a revisões sistemáticas, acesso a meta-análises específicos e, por outro lado, a parte de ensaios clínicos, tanto controlados como randomizados. Mas aqui eu lembro, esses são específicos para direcionar, né, a resultados pontuais, mas dentro da Embase contamos com outros tipos de estudos. Aqui eu deixo também um hiperlink que levará vocês à página de suporte de Embase, onde vão encontrar dicas de como construir estratégias de busca, empregando diferentes filtros, né, as sintaxes para especificar diferentes tipos de estudos. Então, depois de ter apresentado, ter falado um pouco desta parte, vamos direto na Embase. Eu gostaria de novo de repassar então o meu contato, m.davilarodrigues@euservir.com. Fiquem à vontade de entrar em contato comigo quando tenham qualquer tipo de dúvida, quando precisem de ajuda, por exemplo, para montar um query em específico, ou se gostariam de ter algum tipo de capacitação dentro das suas instituições, focada em alguma das funcionalidades ou específico geral, tanto faz, vocês podem ficar à vontade de entrar em contato em qualquer momento via e-mail. E lembro que o próximo webinário, o penúltimo já da série, será com o foco de a busca avançada por doenças, tendo como estudo, né, entre aspas, de caso,
o de pesquisa de doenças odontológicas. Então, vamos lá na Embase. Bom, alguém poderia me falar se já estão vendo a tela? Escrevendo sim na caixinha de Q&A, por favor. Obrigada, Victor. Então, lembram que eu escrevi agora, apresentei para vocês um hiperlink que levaria vocês no centro de suporte da Embase, onde vocês iam ter acesso às diferentes linhas, né, para especificar, então, tipos de buscas. Essa aqui, vocês já têm exemplos de como acrescentar no seu query, de como acrescentar nas suas linhas de pesquisa, as palavras, né, específicas para realizar buscas por tipos de uso de terapia, diagnóstico, prognosis, reviews, etc. Quando vocês se sentam confortáveis, né, de utilizar essas buscas avançadas, senão a gente pode seguir trabalhando com os filtros predeterminados disponíveis dentro da Embase. Então, voltando para a Embase, lembro para todos vocês, depois de realizar o acesso a portal periódicos, no canto superior, na secção de acesso via CAF, vocês podem, depois de dar as suas credenciais, voltam e na caixa de busca por base, podem colocar ou a palavra Embase ou a palavra Elsevier e vocês vão achar, né, a nossa base de dados. E depois de entrar, essa é a página na que sempre vocês vão ser redirigidos. Eu já apresentei com maior detalhe, né, das diferentes partes da página em webinários anteriores que vocês podem aceder lá no canal de YouTube. Mas, nos dias de hoje, lembro para todos vocês, sempre é bom trabalhar realizando o login na plataforma. Por quê? Com o login, eu vou conseguir salvar as minhas buscas, eu vou conseguir exportar os resultados, eu vou conseguir criar alertas, entre outros. Posso realizar o login com o meu e-mail institucional ou com o e-mail que eu já utilizo para trabalhar em outras soluções da Elsevier. Então, nos dias de hoje, vamos então vir aqui no M3 e vamos procurar toda a parte de medicina tradicional chinesa. Então, de novo, qualquer caixa de texto eu consigo começar a preencher. E vocês podem ver que eu já tenho como resultado primeiro o de Chinese Medicine. Mas eu gosto tradicional Chinese. Então, se utilizo todo termo de medicina tradicional chinesa, o Embase já dá a dica para mim, já está falando para mim que o termo controlado dentro do Embase é o termo Chinese Medicine. Então, se eu faço clique neste termo controlado, eu vou conseguir ver a classificação dentro do M3. Então, tenho que a medicina chinesa está dentro da categoria de disciplinas biomédicas, ciências e artes. E tenho 55 mil, por volta de 55 mil recordes associados, sendo que os sinônimos, né, para medicina chinesa são esses aqui. Eu consigo ainda ir mais a fundo neste ramo, né, e consigo ver todos os termos associados a fármacos chineses. E tenho, então, toda a parte das diferentes
fórmulas médicas disponíveis dentro do M3, dentro da Embase. E em todos os casos, eu sempre vou ter, então, vamos, por exemplo, fazer clique num dos termos, eu vou ter o histórico, então, o termo foi adicionado no ano 2019, aqui no M3, eu vou ter todos os sinônimos com os quais essa formulação é conhecida dentro do M3 e em casos específicos, quando eu esteja trabalhando com substâncias químicas, eu vou ter também o hiperlink que me vai levar ao registro da substância. Então, vamos voltar na parte de medicina tradicional e vamos dar uma olhada nos diferentes recordes disponíveis de medicina tradicional chinesa. Então, lembrando para vocês, aqui também, nesta parte do Dream Tree, temos a possibilidade de trocar a metodologia de busca, ou por explosão, eu vou mapear todos os termos, filhos também do termo que eu esteja procurando, e todos os termos que se encontrem relacionados com o mesmo, ou posso trabalhar com a combinação explosão e as major focus, ou unicamente com as major focus, é dizer, eu vou pesquisar trabalhos onde este termo de medicina chinesa seja o foco principal do trabalho. Então, vamos trabalhar, por enquanto, com a default. E, neste caso, eu tenho duas opções. Eu tenho a possibilidade de levar este termo direto para a busca avançada e terminar de completar, né, a minha busca nesta parte de a caixa avançada. Eu consigo, então, começar a aplicar aqui os diferentes filtros de medicina baseada na evidência. Então, vamos realizar primeiro esta busca unicamente de medicina tradicional. Eu vou ver que tenho, do jeito que eu realizei, explosão, 56.600 resultados diferentes. De novo, do lado esquerdo da página, eu tenho todos os filtros diferentes por fonte da informação. Vocês podem ver que recordes específicos da Embase são 23.490. Eu posso começar a realizar, a filtrar por fármacos, e eu vou ter, então, toda a lista dos diferentes fármacos que foram mencionados aqui nos 56.000 resultados. Em todos os casos, bom, em todos os casos, mas na grande maioria dos casos, eu vou também ter a opção de trabalhar com subheadings, para começar a montar relações, né? Ver, direcionar quais os tipos de trabalho com os quais eu quero trabalhar. Então, aqui no caso de fármacos, eu posso avaliar trabalhos no que seja, no que o trabalho, né? Foi realizada a combinação de fármacos, a comparação, ou o estudo de interação, entre outros. Tenho a opção de observar também, de identificar quais são as diferentes doenças que são mencionadas nos diferentes resultados. Vocês podem ver que a doença com o maior número de citações é a de inflamação, o termo inflamação. Tenho também toda a parte de dispositivos médicos, quais dispositivos têm sido mencionados aqui dentro dos papers, e tenho que o mais mencionado é o de needle. O que faz sentido, porque a acupuntura, né, é uma das técnicas da medicina tradicional chinesa. Tenho também subheadings específicos para também direcionar, então, as minhas pesquisas sobre o tipo de informação que eu quero encontrar, e filtros específicos por idade, gênero, tipos de estudo, todos os tipos de estudos disponíveis dentro da Embase, os diferentes tipos de publicação.
Se eu quero trabalhar em específico com review, com nota, com letter, etc. Journals, ano de publicação, nome dos autores, nome da conferência. E, por último, toda a parte de informação comercial, tanto de fármacos como de dispositivos médicos. Então, nesta parte, vamos começar a aplicar o filtro, né, de medicina passada em evidência para ver desses 56.600 resultados, quais estão relacionados com estudos provenientes de revisões, tipo Cochrane, sistemáticas e, por enquanto, meta-análises. Então, vocês podem ver que eu vim aqui no topo e na aba GEBM, consigo fazer a seleção de interesse e, de forma automática, o meu query, o meu string de pesquisa vai ser atualizado. Então, vocês podem ver que com o operador booleano i, que é o operador booleano lógico, eu adicionei os termos de os diferentes tipos de estudo, e os mesmos, eles se encontram associados com o operador lógico ou. Então, vou pesquisar, ou eu falei para a Embase pesquisar, procura por medicina tradicional chinesa e que seja, ao mesmo tempo, um review Cochrane, ou um review sistemático, ou um meta-análisis. E, desta forma, eu passei de 56.600 resultados para 2.410 resultados. Então, eu consigo começar a seguir refinando a minha busca, mas antes vamos ver que, nestes casos, fica muito fácil, né? É bem evidente que estamos trabalhando com esses tipos de estudo, porque normalmente os mesmos no título já faz a indicação se é um meta-análise, um review sistemático, entre outros. Então, vamos a começar, desta vez, vamos a começar então a trabalhar um pouco mais avançado, e eu posso começar a procurar aqui direto na minha caixa, né, de busca. Vamos a procurar, então, também pelo termo inflamação, mas vamos empregar, neste caso, vocês não sei se lembram, o wildcard asterisco. Para quê? Para que eu consiga procurar todas as variações deste termo de inflamação, inflammatory, inflammation, por exemplo, e eu posso, então, começar a especificar onde eu quero que esta palavra esteja, né, marcada. Então, posso falar que eu quero que esteja na parte do título do artigo. Eu posso querer também que se encontre na parte das palavras-chave dentro do artigo e no abstract também. Então, posso aplicar o filtro e vocês podem ver que agora tenho unicamente 117 resultados nos quais eu estou procurando evidência para o tratamento da inflamação, empregando medicina tradicional chinesa e especificamente procurando, então, estudos ou Cochrane ou sistemáticos ou de meta-análises. Quando eu desço, né, para ver os meus resultados, lembrem que eu sempre posso apresentar os mesmos, por relevância, por nome de autor, por ano de publicação ou por data de entrada aqui no Embase. Então, sempre que eu arranjo os mesmos, quando eu tenho em amarelo o destaque das palavras, são palavras que coincidem especificamente com algum dos termos que eu falei lá no meu query de pesquisa. Então, vocês podem ver que em todos os casos,
eu tenho a palavra inflammatory no título, tal como foi regido para o Embase. E, de novo, é uma base de dados referencial, título, autores, eu tenho o resumo. Dentro do resumo, eu também tenho a opção de trabalhar com essa parte dos destaques. Então, vocês podem ver que esse é um trabalho em específico que trata, né, sobre inflamação. Tenho todos os termos indexados e vocês podem ver, então, que para esse trabalho em específico, eu tenho termos de fármacos e eu tenho toda a lista de fármacos que são mencionados dentro do trabalho, sendo que em negrita eu tenho, então, essas palavras-chave, esses tópicos, que são os tópicos específicos, principais do trabalho. Então, este é um trabalho que trabalha com a parte de agentes anti-inflamatórios, derivados de lanostane, a parte de produto natural e de triterpenoides. Tenho também termos específicos de doença, a parte de doença degenerativa, inflamação. E em outros termos, eu tenho a parte de medicina chinesa e outros, né? Outros termos associados ao trabalho. Então, vocês podem ver que, neste caso, o uso de fármacos, né? De formulações da medicina tradicional chinesa não era um dos objetivos principais, assim, o trabalho não se centrou especificamente, unicamente, no uso de formulações de medicina tradicional chinesa. Por isso, não está em negrita, porque eu também estou tendo a comparação com outros tipos de fármacos. Bom, eu quero trabalhos que falem específico que a medicina tradicional chinesa seja um maior foco. Então, eu posso vir aqui no topo e agora vou trocar esse termo aqui de busca por explosão por busca de maior focos. Então, hoje estou fazendo esse exercício de um pouco mais manual, né? Realizar essa construção dos queries, mas lembrem-se que dá para realizar isto nos diferentes formulários de pesquisa. Agora eu posso realizar um no Pico para exemplificar, né, melhor. Então, troquei e vocês podem ver. Na busca por explosão, na qual eu estava procurando também todos os termos relacionados, todos os termos filhos, eu tive 117 resultados. Mas quando eu já troco por major focus, eu tenho unicamente 64 resultados. E agora vamos ver, por exemplo, o primeiro artigo aqui. Vocês podem ver que, em other terms, o termo de medicina tradicional chinesa já aparece destacado e em negritas, o que me indica que este foi uma o trabalho, né, ele foi centrado mesmo, ele centrou-se mesmo no uso de medicina tradicional. Então, agora, vamos realizar um exercício. Por exemplo, utilizando o formulário PICO, né? Que, para os que ainda não conhecem o formulário PICO, ele é simplesmente o acrônimo de população, intervenção, comparação e ou de resultado. Lá no canal do YouTube já temos um webinário específico sobre esse formulário PICO. Se tem alguma dúvida, vocês podem ir lá e, bom, se não fica claro, né, neste webinário, lá podem achar mais informação. Mas, neste caso, então, vamos realizar uma busca onde a população pode ser mesmo a população diabética. Então, vamos utilizar o termo de diabetes mellitus. Vocês podem ver, né, do lado esquerdo é apresentado para mim o M3. Eu tenho, então, todos os diferentes termos que são filhos, né, do termo diabetes mellitus. E aqui
no formulário PICO, eu tenho também a possibilidade de trabalhar com a parte de sinônimos. E para o termo diabetes mellitus, eu tenho 3 sinônimos diferentes. Posso trabalhar com todos, posso trabalhar só com um, isso sempre fica a critério nosso, né, da pesquisa que estamos realizando. Agora, na intervenção, vamos trabalhar com medicina tradicional chinesa. Então, de novo, a dica de termo controlado é a parte de medicina chinesa. Eu tenho, de novo, a classificação dentro do M3, tenho os 4 sinônimos com os quais é conhecido, né, esse termo. E lembrem, eu sempre posso personalizar ainda mais as minhas buscas se eu faço clique nas setas. Então, na seta do termo controlado, eu posso trocar o tipo de busca que eu vou realizar: explosão, major focus, termo indexado, misturas de explosão e major focus, ou as broad as possible, que eu procure o termo também como texto livre. E na parte dos sinônimos, eu tenho a opção de personalizar falando onde eu quero que esses sinônimos estejam presentes. Se eu estou trabalhando com fármacos, que seja ou com dispositivos médicos, que esse seja o nome comercial do dispositivo, ou que esse termo, esse sinônimo esteja presente no título, no abstract, nas palavras-chave, ou na combinação título-resumo, abstract, título-resumo, nome comercial, ou em todas as anteriores, sendo que a default é all. Comparação, vamos colocar placebo, neste caso. Vamos comparar, né, como se de verdade o uso de medicina tradicional chinesa, né, melhora a diabetes mellitus. Tenho, então, o uso de sinônimos, os três sinônimos conhecidos, e podemos deixar em branco o de resultado e de desenho de estudos. Lembrem que não preciso preencher todos os campos do formulário PICO. Depois de identificar quais são os termos relevantes para a minha questão de pesquisa, para a minha questão de revisão, eu posso trabalhar com 2, 3 ou os 4, mas isso sempre fica, vai ser dependente, né, da minha questão. E para este query que eu acabei de montar, eu tenho 343 resultados específicos. Então, de novo, estou trabalhando por relevância e já tenho o primeiro recorde que fala do uso de placebos em clinical trials para a parte de medicina herbal chinesa. De novo, tenho o abstract, tenho todos os termos indexados e, se eu quero, posso ir direto no texto completo, fazendo clique aqui em View Full Text. Posso dar uma olhada mais a detalhe para o recorde completo. Quando dou clique no mesmo, eu vou ser redirecionado a uma página onde vou ter, então, toda a parte de os termos indexados, onde vou ter, então, acesso também aos subheadings que estão realizando a relação dos termos. Então, vocês podem ver aqui que para o termo Chinese Drug, fármaco chinês, está dentro dos subheadings de Clinical Trial e Drug Therapy, que são então, coisas, né, que foram trabalhadas aqui no paper, no artigo que eu estou dando revisão. O mesmo acontece para os termos associados com doença. Então, vocês podem ver que para as diferentes doenças com as quais estão trabalhando aqui no paper, todos têm a relação de drug therapy. Então, neste trabalho, trabalhou-se com a avaliação de drug therapy nestas diferentes doenças. E tenho toda a parte de outros
termos. As keywords apresentadas pelos diferentes autores, toda a parte de identificação dos autores, informação adicional. Neste caso, também tenho a parte do link para Medline, se for de interesse, o número de citações em Scopus, e para os fármacos, né, para substâncias químicas, também tenho os hiperlinks para procurar elas no Reaxys ou no PubChem. Então, depois de realizar esta avaliação, depois de dar essa procurada nos resultados de interesse, eu posso realizar ou salvar os mesmos, ou exportar os mesmos, ou compartilhar os resultados com um grupo de interesse. Então, vamos aqui supor simplesmente, esses 4 são os que eu quero trabalhar. Aqui, no topo da caixa de resultados, eu posso ver, então, esses recordes que eu selecionei, imprimir os mesmos, exportar. Eu posso exportar os meus resultados no formato RIS, que é o formato que vai ser entendido pelos gestores de referência, como o Mendeley ou o EndNote. Lembrando que, se vocês trabalham com Mendeley, quando vocês têm um plugin do Mendeley, vocês podem realizar diretamente aqui na tela de trabalho a importação para a sua biblioteca lá no Mendeley. Vocês podem trabalhar com formato separado por vírgula, texto plano, exportar os resultados como XML, como formato de Word, como formato de Excel ou como PDF. Sendo que, nestes formatos de Word, Excel, PDF, vamos trabalhar, por exemplo, com um formato de Excel, vocês sempre vão ter a liberdade de especificar qual informação vocês querem exportar. Unicamente os títulos, unicamente as citações. Aqui no campo de especificar os campos para serem exportados, vocês vão ter a lista de todos os campos disponíveis. Vocês podem também trabalhar com a parte de incluir o query de pesquisa lá no seu arquivo, é dizer, que essa linha, que foi a que procuramos, apareça lá no arquivo a ser exportado. E também podemos compartilhar os resultados via e-mail. Vocês aqui têm a possibilidade de enviar um e-mail para vocês ou para colegas, especificando um assunto, comentários e, de novo, então, qual o tipo de e-mail que vocês querem enviar, HTML ou texto. E, de novo, qual a informação que vocês querem que seja anexada. Tenho também a opção, quando estou trabalhando, então, com records, de adicionar esses records que sejam importantes no meu clipboard. Então, se eu adiciono, vocês podem ver, 4 recordes foram adicionados no meu clipboard. Eu venho aqui em minhas ferramentas, My Tools, e nos clipboards salvos, aqui na página de início, eu vou ter os diferentes recordes listados, né, que eu fiz a seleção. Posso também, quando estou trabalhando com buscas, criar as alertas de e-mail para que Embase envie para mim um e-mail quando tenha, então, um novo recorde associado com o meu query de pesquisa. Tenho, de novo, a possibilidade de personalizar o mesmo e indicar a frequência com a qual eu quero receber os e-mails. E essa aqui que eu acho bastante legal, que unicamente sejam enviados e-mails quando um novo resultado apareça, né? Depois de executar o query. E assim como eu consigo trabalhar com os resultados, eu também tenho a possibilidade de trabalhar com os meus strings, com os meus hilos, minhas sequências de busca. Eu posso salvar esses queries. Então, vocês podem ver que aqui, agora, posso dar, então, um nome.
E a minha busca, as buscas que eu realizei nos dias de hoje, são essas 3, elas foram então salvas. Vocês podem ver que eu tinha uma anterior sobre câncer, né, no sistema digestivo, e com isso vocês conseguem, então, por exemplo, aqui eu tenho todo o resumo dessa busca que eu realizei lá no mês de março. Então, eu posso simplesmente selecionar e executar de novo para ver se tenho novos resultados. Essa parte que eu falava, né, que eu não preciso começar do zero. E, bom, assim como eu trabalhei com, assim como eu salvei, eu consigo também imprimir, exportar também essas queries como arquivos de texto, como arquivo separado por vírgula. Esta opção de expandir os queries de bastante utilidade quando estamos trabalhando com mesclas, né, misturas das linhas de busca. Então, por exemplo, aqui, eu poderia combinar, vamos combinar esta primeira de medicina chinesa com aquela que eu já tinha realizado sobre câncer no sistema digestivo com o operador booleano I. Vocês podem ver que tenho 8 resultados, mas aqui no meu histórico de pesquisas, o query aparece como query número 7, é a combinação do query número 1 e o query número 6. Isso não traz muita informação para mim se uma semana depois eu vou ver essa linha, sim, mas qual era a número 1, qual era a número 6. Então, isso, se eu exporto, né, esta busca, se eu clico aqui em Check to Expand Combined Queries, vai ser apresentado para mim a linha completa, misturando o query número 1 e o query número 7. Bom, vamos dar início à sessão de perguntas e respostas. Por enquanto, não temos nada aqui na nossa caixa de perguntas. Enquanto alguém se anima a perguntar, vamos voltar aqui no M3. E vemos que para acupuntura também temos, então, os diferentes registros, sendo que no caso de acupuntura, então, a classificação está dentro de procedimentos, parâmetros e dispositivos. Tenho por volta de 49 mil recordes diferentes. Tenho, então, toda a definição dentro do dicionário Dorland. Vocês podem ver que foi uma prática desenvolvida pela medicina tradicional chinesa, e também tenho diferentes tipos de acupuntura e também todos os recordes, todas as palavras-chave relacionadas com a parte de acupressura. Então, vamos dar aqui uma olhada nesses recordes. E vocês podem ver aqui, por exemplo, a parte de síndrome do intestino irritável. Posso vir aqui na parte de doenças para começar a realizar, né, filtros do uso da acupuntura. Então, vamos ver, por exemplo, a parte de o uso da acupuntura para tratamento da fadiga. Tenho 1.258 resultados. E, de novo, eu posso, então, começar a aplicar filtros específicos. Neste caso, vocês podem ver que temos um grande número de trabalhos, desses 1.258, 46 são em crianças e 446 são focados em acupuntura nos adultos. Posso aplicar, então, esse filtro. Posso terminar de refinar a minha busca aplicando o filtro por gênero. Então, vamos pesquisar em mulheres e aplicar. Vocês podem ver que foi atualizado o meu query de pesquisa. Tenho agora 371
resultados, de novo, os diferentes abstracts, quando disponíveis, os diferentes termos indexados, e vamos ver, vamos combinar esse aqui com diferentes tipos de estudos clínicos. Vamos aplicar, então, os filtros para estudos clínicos controlados ou randomizados, e neste caso temos 137 recordes tocando, né, o uso de acupuntura para tratamento da fadiga em mulheres adultas. Bom, não temos perguntas na tarde de hoje. Aproveito, então vou repassar para vocês o meu e-mail, m.davila.rodrigues@elsevier.com. Espero que esse webinário tenha sido de bastante ajuda para vocês. Caso tiverem alguma dúvida fora do webinário, fiquem à vontade de entrar em contato. Se alguma coisa não ficou muito clara nos dias de hoje, podem me escrever, fiquem à vontade, sem vergonha. Eu tento dar resposta o mais rápido possível, gente, mas às vezes posso demorar 1, 2, 3 dias, fiquem tranquilos. E, bom, espero vocês no webinário de revisão sistemática e no próximo webinário da série, lá na quinta-feira, 20 de maio. Uma excelente tarde para todos vocês. Mariluce, obrigada pela sua presença e a presença de todos na tarde de hoje. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.